texto que eu quero trazer para vocês hoje fala assim. Me apresentei, para quem não me conhece, meu nome é Flávio Augusto, sou pastor dessa igreja. E eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui podendo trazer a palavra para você, que é o meu chamado, é aquilo que eu mais amo fazer. Pastor Claudeci, seja bem-vindo ao nosso meio. Que bom que você está aqui, esteja sua agenda família. Tá? É sempre um prazer. Se eu soubesse que antes, era você que estava pregando. Foi uma grande surpresa. Que bênção, meus amados visitantes também que estão vindo. Sejam bem-vindos, Senhor. Tá? Vocês, eu fico feliz. Meu amigo carioca, Deus tem um plano em você, cara. Só fica firme aí. Tamo junto. Certeza. Diz assim a palavra, Salmo 27, 11 a 14. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois contra mim se levantam testemunhas falsas que respiram violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere pelo Senhor. Seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Amém? Irmãos, essa semana eu tô frisando muito essa questão da Páscoa. Porque é um momento especial, irmão. Esse é um tempo onde Deus está dizendo para a gente: pare com as pressões da vida, pare de trazer pressão sobre a sua vida. Lembre-se de mim. E eu acho que precisamos desse tempo, irmão, de lembrarmos do Senhor, de trazer à nossa memória quem é o Senhor. Precisamos lembrar do Deus que nós servimos. Porque tem tantas coisas que vêm tirar-nos do foco, tem tantas coisas que vêm nos tirar e nos distrair da presença de Deus, de olhar para o Senhor. Então, quando nós entendemos durante essa semana nós estamos em consagração. Segunda-feira foi a Rede Raízes, terça-feira foi toda a igreja, quarta-feira foi a Rede Oito, hoje foi toda a igreja, amanhã a Rede Atos, sábado toda a igreja e domingo nós estaremos aqui para cantar. Foi uma semana de consagração, está sendo uma semana de consagração. Até porque, irmão, em uma semana muita coisa pode mudar. Muita coisa pode mudar. Em 7 dias, muita coisa pode mudar. E eu estou falando exatamente da semana de Páscoa. Jesus entrou por Jerusalém 7 dias antes da crucificação e da ressurreição. 7 dias, a história da humanidade mudou. Em 7 dias, irmãos, o Senhor fez a obra de redenção de toda a humanidade. É por isso que Ele está falando: lembre-se de mim. Deus está falando com a Páscoa, irmãos, que Ele é maior do que o Mar Vermelho. Deus está falando com a Páscoa que Ele é maior que o Faraó. Deus está falando com a Páscoa: eu sou maior que as pressões que vocês têm enfrentado todos os dias. Eu sou maior do que o teu cansaço, eu sou maior do que o teu estresse, eu sou maior do que a tua angústia, eu sou maior do que os desafios que se levantam contra você, eu sou maior que todos os inimigos que se levantam contra você. Deus está falando assim: ei, lembre-se de mim e me busque para vocês terem um encontro de libertação, de liberdade, de proteção. Nós precisamos lembrar do Senhor nas nossas tarefas do dia a dia, irmão. Você precisa lembrar do Senhor quando você está lavando louça, você precisa lembrar do Senhor quando você está lá no seu trabalho, quando está cheio de pressão, quando você está no trânsito, toma aquela fechada, quando aquele motoqueiro aparece do nada na sua frente, você fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Quem nunca passou por isso no trânsito, né? BH é pior, né? BH é uma benção. Não, mas nós dirigimos mal também, é verdade. Certo, no capixaba. Eu sou capixaba, tá, gente? Então, como diz a galera aí, eu estou no meu lugar de fala. O salmista, irmão, aqui nesse texto, ele está se derramando na presença do Senhor. Ele está buscando um caminho de salvação. E é esse caminho que nos mantém seguros. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus, o caminho que Deus coloca para nós, é o caminho certo, é o caminho seguro, a gente não sai desse caminho. A gente desvia do caminho de Deus, irmãos, quando a gente ainda tem dúvidas se esse é o melhor caminho. Mas quando nós entendemos que o caminho mais seguro, o caminho mais certo, o caminho de prosperidade, o caminho de paz, o caminho de saúde, o caminho que vai me levar à salvação, o caminho que vai fazer com que eu deite a cabeça no travesseiro todos os dias e durma bem, o caminho que vai me levar à prosperidade, o caminho que vai me curar os meus relacionamentos, é a palavra de Deus, eu não me desvio desse caminho.
Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver como diz a canção. Se nós pisarmos no Santo dos Santos de fato, irmãos, se nós entendermos de orar para a santidade de Deus, se nós nos entregarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, você pode ter certeza que você não vai querer outro lugar para estar, a não ser na presença do Senhor. Porque não existe salvação fora do Senhor. Foi a afirmação de Pedro, irmão. Senhor, para onde iríamos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iríamos, irmãos? Para onde eu e você iria? Nós iríamos para a filosofia, para a ciência? Nós iríamos para onde? Para o banco, para os investimentos? Nós iríamos para os hospitais? Nós iríamos para onde? Entramos numa nave espacial e vamos para outro planeta? Qualquer lugar que nós formos, irmãos, se não tiver a presença de Deus na nossa vida, esse lugar não é o melhor lugar, é o lugar errado para mim. Então, primeiro aqui, ele está pedindo para Deus o ensinar a se conduzir no caminho do Senhor por conta dos inimigos que se levantam contra ele. E esses inimigos, eles se levantam buscando tirá-lo do caminho. E aqui inimigo está no plural. Nós temos um inimigo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, como diz a palavra de Deus. A minha luta não é contra meu irmão. Mulher, a sua luta não é contra o seu marido. Marido, a sua luta não é contra a sua mulher. Meu irmão, a sua luta não é contra o seu irmão de igreja. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra quem está por trás. Satanás e o sistema do mundo, que faz com que as pessoas ajam de uma forma atabalhoada. Pastor, mesmo que está na igreja? Sim, irmão, mesmo que está na igreja. Nós somos enganados por vezes. Nós passamos por isso. Ora, nós entendemos uma coisa, mas aquilo que nós ainda não entendemos, nós muitas vezes fazemos o contrário. E nós erramos. Todos nós somos assim. Então aqui, o salmista Davi está falando de inimigos. E esses inimigos tentam tirá-lo do caminho. Inimigos, irmãos, não é simplesmente aquela pessoa externa. Porque muitas vezes nós tentamos terceirizar o inimigo. Nós falamos do inimigo como outro. Ah, o meu chefe. Ah, o meu patrão. Ah, o meu parente. Ah, a pessoa que me fez mal. Aquele que eu não conheço, que me deu um tapa, ou que me passou a perna, ou que não me entregou o que tinha que me entregar. Pessoas que tiram a nossa paz, muitas vezes. Mas então são os maiores inimigos, irmãos. O maior inimigo que a Bíblia fala, e ela fala muito claramente sobre isso, chama-se a nossa carne, a nossa velha natureza. Quem eu sou longe de Jesus. E é por isso que nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus. Nós precisamos estar com o nosso Deus todo o tempo e olhar para Ele em todo o tempo. Então, Davi aqui, ele se derrama diante de Deus, buscando esse caminho, irmãos. E esse é um caminho para mim e para você também. Nós devemos nos derramar diante de Deus, falando todas as coisas que acontecem conosco. Nós temos tempo para tanta coisa, por que nós não podemos falar com o Senhor sobre isso? Então, assim, ele pede para Deus livrá-lo desses inimigos. Mas depois ele clama, ele suplica, mostrando as razões porque ele está com o coração angustiado. E ele fala que os seus adversários respiram violência, respiram maldade contra ele. Com quê? Com falsos testemunhos. Fala coisa contrária para ele. Quem nunca, né? Quem nunca recebeu uma calúnia? Quem nunca recebeu uma ofensa? Quem nunca recebeu uma palavra torta? Quantas mentiras que muitas vezes falam com a gente? Quantas coisas que nós ouvimos a nosso respeito, que não dizem respeito nenhum a nós, mas que por vezes cola e as pessoas acreditam, irmão. Quando você estiver se sentindo dessa forma, lembre-se de uma coisa: Deus enviou o seu Filho, irmão, para que você possa viver verdadeiramente. Deus enviou o seu Filho para que você possa viver novamente. Muitas vezes essas mentiras fazem com que a gente entre numa depressão, faz com que
que a gente não acredite mais nas pessoas, fazem com que a gente se feche, fazem com que a gente se isole, e é exatamente isso que está acontecendo com a nossa sociedade no momento. Nós estamos tão isolados, nós estamos tão fechados, com tanto medo de sermos cancelados, com tanto medo, irmão, de que a outra pessoa vai pensar, vai dizer que nós não falamos mais. E nós ficamos nessa espiral de silêncio, nós entramos no nosso quarto, nós entramos na nossa casa, nós ligamos o computador, nós ligamos a internet, nós ficamos olhando os outros pela rede social muitas vezes, e nós esquecemos de viver. E nós esquecemos que comunidade não é virtual, comunidade é realidade, comunidade é casa do outro, comunidade é cheiro, comunidade é comida, comunidade é mesa. Isso não vai mudar, irmão. Mas nós vivemos um tempo em que nós estamos nos isolando cada vez mais. Nós vivemos um tempo em que um está num quarto, outro está no outro quarto, outro está na sala, e ninguém se fala. Cada um está olhando coisas diferentes dentro da mesma casa. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Isso está tendo reflexo da igreja, queridos. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Precisamos de relacionamentos, irmãos. E Jesus vai dizer, Foi? Agora foi. Acho que eu desliguei aqui, fui eu que desliguei. Apertei aqui. Tem nada a ver com eles, estou inocente agora, tá, gente? Eu sou culpado. Então a crucificação, irmão, ela estabeleceu esses aspectos legais da salvação. E a ressurreição do domingo de Páscoa representa ainda mais, algo mais poderoso, irmão. Representa a sua fé. Representa as promessas de Deus sendo cumpridas. A ressurreição do Senhor são todas as promessas de Deus em todo o tempo sendo cumpridas por amor a mim e a você. É isso que representa a Páscoa, irmão. É isso que representa a ressurreição. A ressurreição, ela nos dá esperança. Por meio da ressurreição de Cristo, irmãos, você pode recuperar, restaurar e reivindicar as promessas destinadas especificamente a você. Que promessa é essa? Que eu e você, nós somos geração eleita, sacerdócio santo. Nós somos a nação escolhida, o povo adquirido de Deus, irmãos. Para quê? Para pregar a palavra de Deus, para trazer aquele que está em trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Então não é somente uma promessa que nós temos uma promessa e uma função específica do Senhor. Eu e você temos um trabalho. Você pode falar isso comigo? Deus me deu um trabalho. Sabe qual é esse trabalho? Reconciliar as pessoas com Ele. Só que para reconciliar, você precisa estar reconciliado. E esse, irmãos, é um convite pessoal. Deus tem um convite pessoal para mim e para você, para experimentar uma nova vida. E uma certeza divina de que a palavra de Deus é verdadeira, de que o seu amor é transformador, meu irmão. Meu irmão, existe um túmulo que está vazio. Lá em Jerusalém tem um túmulo que está vazio. Você sabia que essa é a única atração turística onde as pessoas fazem fila para ver o quê? Nada. Toda atração turística a gente paga, e às vezes paga caro para ver alguma coisa. O túmulo de Jesus é o único lugar que tem fila, se paga para ver o quê? Nada. Jesus está vivo, irmão. O nosso Jesus está vivo. Do fundo do meu coração, irmão, eu acho que você precisa ouvir uma coisa nessa noite. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pequeno. Seja fiel no recomeço. Eu acho que Deus trouxe você aqui nessa noite para ouvir isso. Seja fiel no recomeço. Se você, assim como eu, está recomeçando, Deus tem falado isso profundamente. E Deus fala isso profundamente no meu coração. Eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim. Seja fiel no recomeço.
quando você perceber, irmão, que superar os desafios dessa rotina que você está vivendo aí, vai ensinar você o comprometimento necessário para a vida que virá depois. Deus, irmãos, Ele reafirma várias coisas para mim e para você aqui. Nesse texto, por mais que testemunhas falsas possam respirar maldade e violência contra você, por mais que o inimigo tente armar ciladas contra você para derrubar você, o salmista aqui no final do texto ele fala o seguinte: apesar disso, apesar da incerteza, apesar da falta de perspectiva que está tendo de maneira geral no mundo inteiro, apesar de nós acharmos que tudo está desandando, isso no mundo inteiro, ele está falando assim: esta certeza eu tenho. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você precisa ter essa certeza cristalizada dentro do seu coração. Porque é isso que vai nutrir você nos dias de angústia. É isso que vai sustentar você e alimentar você quando tudo está dando errado. Sabe, aquele dia que está tudo errado? E eu sei que você já teve esse dia. É aquele dia que você fala assim: Deus, hoje eu só queria ir embora para casa. Às vezes eu só queria chorar. E às vezes você nem pode fazer isso. Hoje eu só queria alguém para me dar um tapinha nas costas e falar: vai dar tudo certo. Mas você nem isso acontece. É nesse dia, irmão, que lá dentro do seu coração, o Espírito Santo fala com você: você vai ver a minha bondade ainda sobre a sua vida. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. E aí ele termina assim: espere pelo Senhor. E tem uma frase que eu amo aqui: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Vai passar. Você pode falar isso comigo? Vai passar. Vai passar, irmão. Vai. Vai passar. Só seja forte e corajoso nesse tempo. Seja forte e corajoso agora. E ele fala no início: espere pelo Senhor. Seja forte e corajoso. E depois ele fala assim: espere pelo Senhor. Continue esperando pelo Senhor. Por que nós precisamos esperar pelo Senhor, irmão? Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Então espere pelo Senhor. Seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Não tenha medo desses pequenos começos ou recomeços. Pelo contrário. A vida é isso, irmãos. Irmão, se você entender que a vida é começo e recomeço, começo e recomeço, começo e recomeço, eu acho que você vai entender por que tem tantas coisas acontecendo. Nós estamos recomeçando aqui na nossa igreja. E temos muitas coisas que você também está recomeçando na sua vida. Então permita que isso aconteça.